Pindamonhangaba, paralelepípedo, caramelo, me fez dinheiro aí. Ah, eu tenho que aprender a reagir. Eu vou aprender. Eu ainda não aprendi, mas eu vou aprender. Então hoje nós vamos reagir. Não é necessariamente a pessoa em si, mas eu aproveitei que, cara, aproveitei que tem provas das contradições. E eu vou, assim, de novo, não sou inteligente, eu sou esforçada e, tipo assim, eu uso muito Google pra poder parecer inteligente, tá? Mas eu não sou inteligente, não, sou esforçada, tá? Mas vamos lá. Nesse mundo de internet, as pessoas não são mesmo, as pessoas fingem. Então vamos fingir comigo? Ih, lembrando que, como eu não sei me maquiar, aí eu vou usar, enquanto eu vou vendo o vídeo, vou fazendo meu crochê. Ok. Eu tô me sentindo tão bem que eu consigo fazer essa terapia e a minha mente tá raciocinando, funcionando. Se eu falar pra vocês que eu comecei a passar mal na primeira parte que eu tava gravando esse vídeo, eu parei, fui respirar um pouco. Aí eu lembrei que, como eu tô sentindo muito calor, a luz que eu liguei ali tava muito quente. Aí começou a baixar, tipo assim, eu comecei a pensar mal. Aí senti muito calor. Só que, tipo, eu não tô sentindo calor. Não sei explicar, sabe? Enfim. Vamos lá, senão eu vou só enrolar só pra explicar essa primeira parte. E não é sobre essa pessoa que eu vou falar, não, tá? Deixa eu passar aqui. Deixa eu ver se vai pra não ter comercial. Ele tá falando aqui. Não que eu não goste dele, tá? Assim, nada contra. Mas eu quero falar sobre essa aqui. Ao contrário do que eles estão defendendo, defender o comunismo, que é contraditório à fé cristã. Até porque Karl Marx não é um exemplo de alguém que possa ser levado em consideração no que concerne ao cristianismo. Então, trazer ele para um debate nesse aspecto se torna um tanto que contraditório. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia não descreve um sistema econômico específico. Não descreve, então vamos ver. Você não vai ver Jesus, nem o apóstolo Paulo, nem a própria Bíblia descrevendo um sistema econômico. O que a Bíblia condena é a avareza, a Bíblia condena o amor ao dinheiro, a Bíblia condena a então já condena o capitalismo. como diz em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 10. Então já está condenando o capitalismo, não condena né? A propriedade privada, tão tal que em Êxodo capítulo 20, versículo 15, Deus diz, não furtarás. Ou seja, eu só vou furtar algo se for de propriedade privada de alguém. Ai, é loucura, velho. Quando se fala de... Olha só. Quando se fala... O Google disse assim, quando se fala de propriedade privada, você não está falando da sua roupa, você não está falando do seu carro, não está falando do seu celular. A propriedade ali, e a gente fala propriedade privada, pense sempre no que dá para ser de uso coletivo. Hospital, empresas, bancos. Aí, o banco é o quê? As empresas são o quê? Propriedade privada. E no caso, assim, o banco e a empresa, tirando o hospital, tirando o que eu falei assim, deixa o hospital assim em xeque de lado. Mas vamos trabalhar com banco, com empresa privada. Qual é o objetivo deles? Obter lucro no capitalismo. No capitalismo. Só que quando fala em não furtarás, estava acontecendo uma bagunçada ali naquele período e precisou de umas regrinhas, como a gente sempre precisa de regrinhas para o Estado regular e conter as massas, né? E com essas regrinhas, colocou ali não furtarás. Só que não furtarás não tem a ver com algo macro. Gente, me desculpa. Não é que você tem que furtar, tá autorizado a furtar algo macro. Mas naquele momento ali, não furtarás, estava relacionado a regras de convivência de você estar furtando a coisa do seu coleguinha, o celular, o... Naquela época não tinha celular, meu raciocínio tá ruim, tá? Sei lá, eu não lembro agora, mas assim, uma túnica, um cajado, entendeu? Só que aí quando ela diz não furtarás já é validação para dizer que para falar sobre questão de propriedade privada em coisa macro, não é assim. Não, uma coisa não endossa a validar a outra.
sabe? Ali era de uma forma micro, tratando de uma forma micro. Não que você está autorizado a roubar uma empresa, ou está autorizado a roubar. Não, não é isso. Mas esse exemplo dela ali não faz sentido, entende? A Bíblia também nunca condenou o comércio, nunca condenou o lucro legítimo e muito menos o empreendedorismo. Nós vemos a mulher de Provérbios 31, ela era uma empreendedora, Lídia também era. Então, se nós olharmos para todo o contexto bíblico, a Bíblia... Eu acho engraçado é que nunca, assim, não é a condenação normalmente o que a gente vê é o ser humano condenando o outro. A Bíblia dá opções, dá regrinhas, né? E tudo que você vê na parte de Jesus, a gente não vê em nenhum momento ele fazendo terror psicológico com as pessoas. Já parte desse pressuposto aí. Jesus não faz terror psicológico com as pessoas. Quem faz terror psicológico são os líderes, são os seres humanos, que começam a falar de condenação, de começa a falar de vai levar para o inferno. Então, quando fala a Bíblia não condena, tá. Então vamos falar. A Bíblia não condena, mas também não deixa de condenar. Então, essa palavra não se encaixa. Por exemplo, Jesus ficou muito revoltado quando fizeram, quando no templo quando estava lá no templo, começaram a fazer comércio e vender coisas lá. E ali ele ficou absurdo, achou ridículo. Só que toda vez quando ele trata da questão do trabalho, deixa bem claro que é um trabalho para se sustentar, não e é um trabalho é, não é não, desvinculado da exploração de pessoas. Quando a gente fala do trabalho, a gente tem que partir de que é um trabalho honesto, é um trabalho que não tem vínculo com exploração. E aí, quando começa. Vamos lá, deixa ela continuar. Fala muito sobre o trabalho e a Bíblia defende sim que nós temos esse direito. Agora, uma outra questão também a ser colocada, que foi dito aqui sobre essa... Sim, até para quê? Para a gente não sobrecarregar o outro. O nosso trabalho para nos sustentar. A Bíblia não valida exploração, nem nós explorarmos e nem nós sermos explorados, certo? Questão do partilhar os bens. A palavra de Deus diz em Atos capítulo 2 que as pessoas compartilhavam, tinham tudo em comum, mas elas faziam isso de uma atitude liberal, elas não faziam isso como algo que era regulado pelo Estado ou regulado pela política. Eles faziam tudo em comum, eles tinham tudo em comum, eles compartilhavam os seus bens. Então, Só que aí, da mesma forma que Jesus fala que dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus, a gente não pode misturar. Quando o Estado regula, o Estado no capitalismo precisa estar regulando. Porque há essa. Ela vai falar uma parte ali, mas no capitalismo o Estado precisa regular. No socialismo, não tem essa. Não vem regulando tão forte assim, porque há mais uma participação social, né? Das coisas serem estatais e da contribuição maior da população na participação ativa sem ser. É porque se eu falar essa palavra aqui, ela vai falar uma outra frase aqui, só que eu não quero esquecer, senão eu vou esquecer. Então, o regular do Estado acontece no capitalismo, tá? Quando a gente olha para o marxismo e para a defesa do comunismo, nós vemos que ele divide a sociedade entre opressores e oprimidos, ou seja, os ricos são opressores e os pobres são os oprimidos. Mas se nós olharmos hoje no contexto brasileiro, nós temos um monte de gente que era para ser oprimida, estando muito feliz, recebendo Bolsa Família e se negando inclusive ao trabalho, coisa que já foi feito levantamento aí em muitos estados e na região norte e nordeste. Olha que coisa feia. Já usando essa informação para meio que colocar que Norte e Nordeste não querem trabalhar porque está recebendo o Bolsa Família. Sendo que o Bolsa Família, auxílio emergencial, veio para garantir, olha só, gente, são R$ 600. R$ 600 que um ser humano, um adulto, uma alimentação saudável de um adulto, na realidade de hoje, R$ 600 não dá conta não, tá? Deveria ser mais, para uma alimentação saudável. Mas aí, uma família recebe R$ 600. Tá? Ou uma pessoa, porque tem um Bolsa Família, família unipessoal. Eu já recebi Bolsa Família, já recebi auxílio emergencial, e isso foi
garantiu que eu não morresse de fome, entendeu? Porque eu passei um período muito complicado. E cortaram o meu Bolsa Família quando aumentou R$ 20 na minha remuneração. Então, eu ganhei R$ 20 e perdi R$ 600 do Bolsa Família. E isso foi um período que não é. Ah, você não se esforça. Ah, é porque se eu jogo. Tem coisa que eu já falei no outro vídeo, mas tem coisa que não jogar assim no ventilador vai ficar complicado e não é meu objetivo aqui. Só que o Bolsa Família, quando você não está passando fome, você acaba tendo mais opção e não aceitando o esculacho de empregador. Por quê? Porque quando você às vezes quer chegar para o empregador e falar assim, porque você quer tipo, poxa, melhora a minha remuneração, aí o empregador vira e fala, ou até o seu coleguinha de trabalho. Eu uma vez já falei isso e depois eu pedi até desculpa para a pessoa que eu falei isso. Se você não está satisfeita, sai daqui. E isso é o que ensinam pra gente. Se você não está satisfeito, sai. Só que veja bem, quer dizer que o meu trabalho pode ser explorado, mas eu não tenho o direito de exigir que eu receba uma remuneração justa pelaquela função, os trabalhos que eu estou desempenhando, ou que eu peça melhores condições de trabalho, e a desculpa é, se você não quer trabalhar dessa forma ridícula, vai ter outra pessoa que queira. E aí diz assim, quando você chegou aqui, você já sabia disso. Não, não. Quando a gente entra, é um sonho, é uma coisa assim, nossa, que maravilha. E quando a gente vai para a prática, a gente percebe a exploração diária que tem. E quando nós, como trabalhadores, solicitamos melhoria, tanto na remuneração quanto no ambiente de trabalho, não deveríamos ser tratados como se a gente fosse mal agradecidos e como, tipo assim, se tivéssemos que agradecer constantemente pelas migalhas, sendo que trabalhamos e o nosso trabalho está enriquecendo alguém, não somos nós. As nossas 14 horas de trabalho, até morrer ou mais, não é para deixar eu rica, é para deixar o empregador rico. Ele só tá ficando rico, ele só tá ficando milionário, bilionário, ou ela tá ficando, porque tá explorando o trabalho de um monte de operário, de um monte de pobre. Que aí, quando recebe o Bolsa Família, pelo menos, se for demitido ou pedir demissão daquele trabalho ridículo que está explorando ele, vai ter um tempo de respiro até conseguir um trabalho minimamente melhor do que aquele em que a pessoa estava. Aí ela diz que a região norte e nordeste joga para que lá no norte e nordeste eles não querem trabalhar por causa do Bolsa Família. Oxi, que bom, né, uai? Tipo, que bom. Porque quer dizer o quê? Que a pessoa está dizendo, não, eu não quero ser humilhada, não, eu não quero ser tratada dessa forma. Quem sabe, se a gente deve fazer levantamento de burnout no norte e nordeste, a gente tenha menos ataques de pessoas com depressão, menos pessoas com ansiedade ou ataque de burnout. Por quê? Porque pensa assim, bom, se eu sair desse trabalho ou se eu for demitida desse trabalho porque eu exigi um aumento da minha remuneração, eu pedi, nem exigi, eu pedi educadamente um aumento da minha remuneração, eu pedi uma melhoria no ambiente de trabalho, se aí, vou mandar você embora, tem outra pessoa que quer, tem uma fila de pessoa que quer, e normalmente quando tem uma fila de pessoas que querem, a remuneração é R$ 900. Aí quando a vaga contrata duas pessoas, cada uma recebendo 450. Entende? E aí vai precarizando cada vez o trabalho. E aí a pessoa que entra é uma pessoa que está necessitada. Aí essa pessoa não recebe Bolsa Família, vai aceitar qualquer coisa. Essa pessoa recebe Bolsa Família, vai pensar 1000 vezes. Nem são 1000 vezes, né? Mas vai se pensar muito antes de aceitar qualquer coisa, porque a nossa qualidade de vida tem que estar em xeque, gente. Sabe? Aí presta atenção no que eu estou falando e presta atenção no que essa mulher está falando. A pessoa não quer trabalhar porque está recebendo o Bolsa Família. Olha só. E Deus, o trabalho é digno. Olha o que ela falou. A Bíblia está escrito isso, ela falou isso. E a outra coisa que ela falou também. Teve uma outra coisa que ela falou ali, mas vou continuar. Vamos lá.
Então, se esse povo de fato é oprimido, a solução não se constitui ou não se encontra em você querer tirar do rico que trabalhou, que batalhou para você obter. Até porque isso aí se torna mais um roubo do que, na verdade, é uma opressão. Então, a Bíblia ela não divide o mundo entre opressores e oprimidos. Ela divide o mundo entre salvos e não salvos. Então, se nós formos olhar para o capitalismo como algo diferente ou contraditório à fé cristã, eu acredito que o comunismo, o marxismo e essas outras ideologias que de fato são contraditórias e não em si o capitalismo. Olha só que absurdo. Só existe rico porque esse rico explorou um monte de pobre. E isso em qualquer situação. Sabe? Qualquer. Ah, meu Deus, aquela família ali é rica porque tem uma reserva de diamante. Onde está essa reserva de diamante? Quem está garimpando aquele diamante? Como que essa pessoa conseguiu aquela reserva de diamante? É essa pessoa realmente que está lá? É o garimpo dessa? Oxe, como assim? Ele só existe rico, só existe bilionário, multimilionário, trilionário, seja o que for, porque ele está explorando um monte de pobre. Aí ela quer vir e falar que o pobre está roubando do rico? Aonde? Quando pede uma melhoria de remuneração, quando pede uma melhoria no trabalho, então veja que ela disse que Deus não condena o trabalho e que a gente tem que, cada trabalhador é digno do seu salário, então ela tem que trabalhar. Ela condena o Bolsa Família, ela diz que o Norte e Nordeste, né, recebe o Bolsa Família e está errado. Né? Por isso que eles estão rejeitando um monte de trabalho. Observe só o que ela falou. E agora ela está falando só as formações. Olha, vamos ver. Olá, eu me chamo Ruth Benigno, tenho 38 anos, sou formada em Teologia pela Faculdade Internacional Cidade Viva, sou pós-graduada em Teologia Bíblica e Exegética do Novo Testamento, também tenho uma pós-graduação então, teoricamente, deveria conhecer da Bíblia. Educação Cristã Clássica, estou fazendo Psicoteologia, também estou finalizando a pós-graduação em Análise de Discurso e também em Ciências da Religião. O fato de ter aceito participar desse debate foi porque eu entendo que cristão deve ser conservador, pois a base bíblica, à luz da palavra de Deus, o cristão ele tem que seguir não as ideologias desse tempo, mas principalmente o que a palavra de Deus defende. Aí ela deu toda a listinha dela, da formação, então tudo ali tem a ver com a Bíblia. Então ela deveria entender da Bíblia. E eu não estou falando que ela não entende. Logo, se ela entende, ela está distorcendo a Bíblia. E como ela está distorcendo a Bíblia, como ela é pregadora, ela é missionária, e ela tem acesso a muitas pessoas que são fãs dela, as pessoas que ouvirem a palavra pela boca dela e forem acreditar 100%, vão estar recebendo lavagem cerebral e vão estar sendo doutrinadas de uma forma equivocada e que não é o que está escrito na Bíblia. Certo? Aí vê que no finalzinho lá do coisa, ela falou, caraca, por isso que eu gosto de ficar, de ir logo falando, porque graças a Deus minha mente está voltando a funcionar, e fica passando tanta informação na minha cabeça, que eu esqueci a última coisa que ela falou aqui, que é do... salvos. Então, se nós formos olhar para o capitalismo como algo diferente ou contraditório à fé cristã, eu acredito que o comunismo, o marxismo e essas outras ideologias que de fato são contraditórias e não em si o capitalismo. Olá, eu me chamo pelo Estado ou regulado pela polícia. Constitui ou não se encontra em você querer tirar do rico que trabalhou, que batalhou para você já respondi obter. Sobre isso. Até porque isso aí se torna mais um roubo do que, na verdade, é uma opressão. Então, a Bíblia ela não divide o mundo entre opressores e oprimidos. Ela divide o mundo entre salvos e não salvos. Então, se nós formos olhar para o capitalismo como algo diferente ou contraditório à fé cristã, eu acredito que o comunismo, o marxismo e essas outras ideologias que de fato são contraditórias e não em si o capitalismo. Olá. Cara, eu deixei de falar um negócio aqui no finalzinho, esqueci. Para um debate nesse aspecto se torna um tanto que contraditório. O que a Bíblia diz sobre esse assunto? A Bíblia não descreve um sistema econômico específico. Descreve, sim. Você não vai ver Jesus, nem o apóstolo Paulo, nem a própria Só que não Bíblia fala capitalismo descrevendo um sistema econômico. E nem socialismo. A Bíblia os oprimidos. Mas se nós olharmos o capitalismo. Olá, eu me chamo... Tá, basicamente vocês ouviram, é só ver de novo essa parte aqui. Aí agora eu vou vir para cá,
por essa... Vou vir aqui para um outro vídeo que ela fala aqui. Esperar abrir, né? Esperar abrir. Pararandandam. Teve essa aproximação mesmo. Tá. Aí aqui, deixa eu botar no minuto 38. Eu me vi nessa situação, porque eu sempre dizia a ela, amiga, eu vou te pagar. Então, quando ela me emprestou o último valor, que era para pagar uma consulta para o meu esposo, eu disse a ela, chegando em Portugal, eu te pago. Ela disse, não precisa. Ela sempre dizia, não precisa, eu não quero, eu tenho, Deus tem me abençoado, e eu sempre orando, sempre agradecendo. Era o dia todo, praticamente, a gente conversando, recebendo mensagens uma da outra, e ela mandava meme, mandava print, mandava tudo. Só que aí chegou um momento que ela disse assim para mim, nada do que você me manda paga. Nessa primeira parte aqui, observe que ela pediu dinheiro emprestado para pagar uma consulta para o esposo. Por que ela pediu dinheiro emprestado para pagar a consulta do esposo? Aguarde essa informação. Agora vamos para o minuto 53. Os juízes estão aí. E muita gente dizendo que ela está mentindo por causa de um gesto ou outro. Amigo, eu li um livro de linguagem corporal. E eu sei que lá, para você detectar que uma pessoa está mentindo, não é um sinal ou dois sinais. Por exemplo, lá diz 10 sinais que uma pessoa está mentindo. Não é um sinal ou outro que diz que a pessoa está mentindo. É um conjunto, é a maioria. 7, 8, 9 sinais que qualificam que a pessoa realmente está mentindo. Não é um, dois. Agora vamos para 1 minuto e 27. Depois, no minuto 43, o Israel foi... quando eu revi a live, eu disse, cara, o Israel foi uma pessoa sincera naquela live. Ele disse assim, me dá uma coisa concreta, uma prova concreta. Você tem provas? Voltando no minuto 41, ela disse que pagou o seu aluguel. Mas, ainda que tenha sido verdade, qual é o problema dela ter pagado o seu aluguel? Mas ela não pagou. É porque eu não trabalho... Ajudou com R$80 no aluguel de 3 mil. Nossa, que ajuda grande. Nós pagávamos R$3.000 de aluguel, depois fomos para 3.500. Não é porque a gente gostasse de luxar, é porque a gente não encontrou apartamentos mais em conta na precisão que a gente tinha de urgência de mudança, entende? E aí o que aconteceu? Ela começou a dizer que pagou meu aluguel. O Israel pede uma coisa concreta no minuto 43. Aí no 47 ela diz, você tem problema com a verdade. Você me manipulava. No minuto... Vou pro minuto 34 agora. E foi o momento agora. que todo mundo me virou as costas. Amigos que eu defendi, que eu comprei briga por amigos, eles se silenciaram com relação a mim. Mas, por exemplo, eu vou falar o nome dele aqui. O Matheus Rangel é uma pessoa que debateu comigo. A gente teve, assim, uma treta pesada no debate. Mas ele foi lá e me defendeu. Ele disse, gente, eu não tenho nada contra a Ruth nem a favor. Mas a gente consegue ver que essa pessoa não sustenta nada com nada. Ela vai vir com um monte de provas. É print, é foto, é coisa. E o que ela tá fazendo é ilegal. O WhatsApp GB é ilegal. Guardar provas contra os outros de uma forma desonesta é ilegal. E tudo isso vai ser reparado na justiça. Hoje eu estou com dificuldades, continuo, Fábio. Você já me ajudou. Vários amigos já me ajudaram. E quando eu tenho uma dificuldade, eu não tenho problema de dizer eu estou passando por uma dificuldade. Eu fiz a vaquinha do meu pai, até isso essa moça colocou em xeque. Hoje todo mundo está dizendo que eu estou mentindo porque eu reagi de uma forma desproporcional e reconheço. Eu não faço um tratamento certo para borderline, específico para borderline. Por causa disso, eu vou fazer 39 anos se Jesus não voltar antes de abril, para me levar. Faz 39 anos. Eu fui a Aí vida agora, se você quiser, depois assiste a entrevista toda. Aí agora, vou aqui para essa aqui. Beija bem. Vou pro minuto 13 e 12. Cadê aqui? A primeira vez, eu passei por 13 anos de agressão. E meu esposo, o pai dos meus filhos, uma pessoa que eu respeito hoje, considero, eu não tenho nenhum tipo de briga, de coisa com ele, mas ele era agressivo, ele me agredia quando ele bebia, ou quando ele ficava estressado, quando ele ficava chateado com alguma coisa, enfim, ele chegava e às vezes descontava.
Ele também, quando ela Esse é o compartilhou com o primeiro, marido né? Esse dela, não, era tá? É outro pornográfico e esposo. tudo mais. Não Eu é disse, esse não, mas agora eu que ela também tá, já não. tive uma experiência dessa. Ela está querendo trazer essa situação para o presente, dizendo que o meu atual esposo me agride, que o meu atual esposo é pornográfico. Minuto Tudo 32. começou com isso, quando eu falei, né, que eu admirava ela, eu via ela como uma serva de Deus. Eu falava sempre nos comentários, eu vivia postando coisa dela 24 horas. Ela sabe muito bem disso e quem me segue também. E eu vivia colocando, Entendo, admiração é postando assim, a pessoa fica isso e viciada. aquilo. E sempre eu dizia, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Eu sempre falava isso. Você está me ouvindo bem? Sim, pode falar. Ok. Então, e como eu acompanhava sempre podcast, sempre nos cultos, quando ela estava pregando, eu sempre via ela pedindo ajuda, sabe, para vender os materiais, para poder fazer exames e tal. E eu sempre via ela pedindo, eu sempre via eu comprava. É mentira, é mentira. Eu nunca pedi dinheiro em igrejas para fazer exame. Eu não pedi dinheiro, mentira, eu não pedi dinheiro em lugar nenhum. Eu pedi no meu grupo para as pessoas comprarem o meu material para poder fazer os exames. Então vamos falar a verdade aí, né? Tá. Vamos parar de mentira. Vamos lá. O vídeo é enorme, tem várias coisas. E esse vídeo foi uma das coisas que deu treta. Daqui a pouco o YouTube tira do ar. Então, se você quiser ver essa live aí, essa conversa aí, bastante maravilhosa, nossa, vai lá no canal do Fuxico Gospel, Israel Nascimento. Israel Nascimento? É. É tão fácil falar Israel, a única coisa que eu esqueci foi Nascimento, mas é Israel. Aí tem gente que é mania de falar Ismael, Natanael, não tem nada a ver. E outra coisa, eu acho que ele é uma de paciência, assim, uma paciência que as pessoas falam, toda vez fala denegrir no canal dele. Denegrir é tornar-se negro, e denegrir é uma expressão que já foi explicado que é uma expressão racista. E aí eu acredito que ele não fale nada por educação, ele não corrija por educação. E eu fico observando como que é. As pessoas não têm o cuidado, que é muita. Isso é falta de respeito, sabe, gente? E é uma pessoa que já é conhecida. Israel Nascimento é conhecido. Tem nome mais difícil que ele toma cuidado de saber falar o nome da pessoa. Aí as pessoas chegam. Eu não tô falando dela, não. Tô falando de muitos que chegam lá. Chegam falando o nome dele errado. Ele nunca resmungou. Eu que estou falando desse incômodo aqui. Chega falando o nome dele errado e fala mais de uma palavra que tem conotação racista. E ele é de uma paciência, não desce da inteligência, porque eu acho que é uma pessoa inteligente. Não tem coisas que ele fala que eu não concordo, né? Mas, assim, a cerne do canal é falar do que está acontecendo no mundo gospel, denunciar, para que o trigo brilhe, para que o trigo venha para a luz, porque quem está brilhando no mundo gospel, no mundo evangélico, é o joio, e não é uma coisa de agora, é uma coisa de tempos. Só que agora, com a internet, fica muito mais fácil de denunciar. Agora, voltando para essa Ruth Benigno. Ela condenou o Bolsa Família. Ela condenou as pessoas do Norte e Nordeste, dizendo que as pessoas que estão lá quer acabar roubando dos empresários. Que as pessoas que recebem do Bolsa Família acabam roubando dos empresários. Eu estou aumentando? Assiste lá, porque se ela pega esse contexto e joga tudo ali, dá a entender que ela está dizendo que quem recebe Bolsa Família está roubando dos empresários. E ao mesmo tempo, essa mulher que prega a palavra de Deus, e segundo a Bíblia, quando ela vai pregar a palavra de Deus, ela não tem que receber. Não era nem ela e nem ninguém, mas eu estou aproveitando a fala dela para mostrar que não é uma coisa. Eu não tenho uma estatística, infelizmente. Mas assim, vá, observe. É só você olhar para o mundo gospel, olhar para a sua igreja. E você me diz se o que eu estou falando é mentira ou verdade. E aí, ao mesmo tempo que a pessoa diz assim, que condena o Bolsa Família, que condena as pessoas que recebem o Bolsa Família,
e fala da questão que Deus não condena o trabalho. Só que esse trabalho, veja, a Bíblia diz aqui, ó, eu vou mostrar, que eu gosto de usar a Bíblia. Vamos na Bíblia? Cadê? Esse versículo eu já tinha falado aqui da outra vez e vou falar aqui de novo. Ficai nessa casa, comendo e bebendo, que eles tiverem, pois digno é o trabalhador do seu salário. Não andeis de casa em casa. Esse trabalhador digno de salário, quando Jesus estava falando sobre a questão de levar a palavra dele. E a palavra dele, o salário naquele momento, naquele contexto que ele estava falando, é ter o abrigo daquela casa ali, para o missionário não ficar ao relento, na casa de uma pessoa que abrisse as casas dessa pessoa, e o alimento que essa pessoa oferecesse. Só. Jesus, aqui abaixo, diz que não é para receber nada além disso. Ó. Cadê? Aqui. Não leveis bolsa, nem alforge, nem alparcas, nem a ninguém saudeis pelo caminho. Tá? Nove, curai os enfermos que nela houver, e dizeres, é chegado a vós o reino de Deus. Ó, tá dizendo curai os enfermos. Não tá pedindo para pedir oferta, e não tá dizendo que a pessoa que não aceitar Jesus vai para o inferno, tá bom? Essa não é a mensagem missionária que Jesus pediu para falar. Eu não tô vendo aqui, peraí. Depois designou o Senhor Deus 70, não... Peraí. Ó, a mesma coisa que no 2 ele repete, mas tem uma parte aqui que fala para não aceitar ouro, não aceitar nenhuma coisa. Eu não tô achando o versículo. Mas tem aqui. Deixa eu ver se tá aqui em Lucas. Caramba. Será que é no 6? Enfim, não tô achando. Tem um versículo que diz aqui para não aceitar nada. Repete aqui, não dizer, não leveis pelo caminho, bordão, nem dinheiro, nem tenhas túnica, com aquelas cantadas de patirez, saindo sempre com as aldeia, nananana, pá, 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 pá. É porque eu não quero pressupor, eu quero, deixa eu ver aqui, vou usar o Google, Google é isso. Cadê meu óculos? Versículo. Versículo que diz que o trabalhador é digno do seu salário. Não, Timóteo não.
Não, não é Lucas 10:7. É porque. Não. Eita, o que tá acontecendo aqui? Eu tô usando a luva, aí fica mais difícil de escrever. Peraí, deixa eu ver se é esse aqui. Dos 10, que é onde eu tava, né? Eu não recebi ele pela rua dizer, até o pó da cidade, digo, tô procurando, tá? Se tivesse milagres, tiro, Cafarnaum. Ai, 15, deixa eu ver se tá no 15. É que eu quero falar pra endossar, porque não é que. É, é que era pra. Cadê, gente? Mas é. Cadê? Também eu nunca vou achar, né? É Mateus? Ah, é engraçado, né? O mesmo Mateus capítulo 10, o Lucas capítulo 10 também tem a mesma passagem. Aí a pessoa tá procurando em Lucas uma passagem que tá em Mateus. Mas tá tudo bem, né? Fazer o quê? Doidinha, doidinha, doidinha. Chegou. Ah, Gil, já fui pra Gil. Mateus. Aqui. Vamos lá. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, tá? Ó, aos 12 enviou Jesus, ordenou dizendo, não ireis aos gentios, nem entreis na cidade na cidade samaritanas. Ah, porque Jesus não ia pra cara de samaritano? Não, gente. Não. Eu já até falei isso em outro vídeo. Vai, tipo assim, deixa, sabe? Jesus, a gente não consegue explicar, contemplar o porquê. Mas assim, tinha uma rixa entre os samaritanos na época, e o objetivo ali de Jesus era, tipo, quem tinha, conhecia o contexto ali do Messias, era aquele povo de Israel. As outras pessoas, outros povos, tinham outras formas de adorar a Deus, outras profecias, né? E nesse momento eu não vou dar o critério de quem é verdade ou mentira. Mas isso aqui, o povo de Israel fazia sentido para o povo de Israel, fazia sentido para o povo judeu. Tá bom? Então, basicamente isso. Aí, mas ir diante resolver antes. Não é que depois não iria, mas antes, vamos para as ovelhas perdidas da casa de Israel, indo pregar dizendo é chegado no reino dos céus, nenhum momento está falando que vão para o inferno, curar os enfermos, ressuscitar os mortos, limpar os leprosos, expulsar os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Observe isso aqui. Não provereis de ouro, nem de prata, nem de cobre em vossos cintos, nem de alforje para o caminho, nem de duas túnicas. Ó, nem de duas túnicas, nem de alpacas, nem de bordão, porque é digno é o seu, do seu alimento. Porque digno é o trabalhador do seu alimento. Ponto. Ponto. Acabou. Aí tá. Aí vem essa pessoa. E essa mesma pessoa que está condenando o Bolsa Família, ela prega o evangelho lá. Ela prega o evangelho. Então, ela tem seguidores, ela tem admiradores, ela tem pessoas que ela tem um alcance. Que eu vou dar um exemplo que meu assim, mas assim, quantas pessoas que recebem o Bolsa Família ou quantas pessoas pobres
teriam acesso ao microfone, acesso a pessoas, acesso a criar um grupo de WhatsApp com pessoas que te admirassem, com pessoas que você falasse assim: ó, tô saindo para pregar o evangelho. Eu tô precisando fazer o exame do meu pai. Eu tô precisando completar o meu aluguel. Eu tô precisando comprar um negócio aqui pra geladeira porque eu tô sem coisa na geladeira. Vou mostrar até uma foto aqui no grupo. Mas assim, eu não quero nada de graça de vocês, não. Tô vendendo apostila. Compra minhas apostilas. O marido dela saiu do trabalho para acompanhar o ministério dela. O que o marido quer para ajudar ela no ministério dela? O que o marido dela tá fazendo? Ela tá pregando. O que o marido dela tá fazendo? Tá deixando a família passar necessidade? Ela tem acesso a um grupo de WhatsApp de pessoas que admira e que constantemente ela pede ajuda. Porque tá vendendo apostila, mas ela tá dizendo que essa apostila é para cuidar do pai, enfim, mesmo que ela não dissesse, ela tá usando a condição dela de missionária, de pregadora. E não tô falando que se eu gosto ou não da pregação dela, mas ela tem um lugar, que ela tem um acesso a pessoas que admiram ela. Observa só. Admiram ela, que acreditam nela e que creem nela como mensageira da palavra de Deus. E a mensageira da palavra de Deus está passando necessidade. Aí ela vai no grupo, pede ajuda e recebe essa ajuda. Aí essa mesma pessoa, pregadora da palavra de Deus, essa mesma pessoa que o marido saiu do trabalho, está deixando ela passar necessidade, porque o marido, se ela vai cuidar do ministério, está fazendo o quê? Condena pessoas que recebem o Bolsa Família e diz assim que é para essa pessoa ir trabalhar. Sendo que pela Bíblia ela nem deveria receber. A Bíblia não diz que ela tinha que. O que ela tinha que receber pelo trabalho missionário dela? Quando ela fosse fazer missões, ter uma casa, né, para ficar e ter o alimento. O salário do trabalho no contexto bíblico ali que está fazendo missões é esse. O salário do trabalhador é esse. Aí você, como missionária, você está recebendo ouro, está recebendo mais o quê? Prata, está recebendo cobre. Você está levando alforge e está enchendo seus alforjes de presentinhos. E ao mesmo tempo você está condenando pessoas que estão recebendo Bolsa Família. Essas pessoas não têm acesso a um grupo de WhatsApp para pedir ajuda. Para ir naquele grupo de WhatsApp e falar assim, estou fazendo aqui brigadeiro. Porque eu preciso pagar o exame da minha filha, porque eu preciso colocar alimento na minha geladeira. Compra o meu brigadeiro. Essa pessoa, às vezes, não tem condição física, de saúde. Essa pessoa, às vezes, precisa escolher entre estudar ou trabalhar. E, assim, R$ 600 é o que dá a condição da pessoa permanecer um pouco mais nos estudos e não largar antes da hora. Ou talvez não largar o trabalho que minimamente está tratando ela melhor. Ou, igual o exemplo que eu falei, não aceitar esculacho de patrão, ou de chefe ou de chefa, enfim. Você tem acesso ao grupo de WhatsApp para pedir ajuda. Mas eu estou vendendo minha apostila. Você sempre tem uma historinha pro lado de necessidade. Só você que passa necessidade? Só você que está com a geladeira vazia? Não me interessa. Minha geladeira está vazia porque meu marido saiu para cuidar do ministério. Então, por que ele saiu do trabalho? Volta para o trabalho. Não era para ele ter saído do trabalho, não. A Bíblia, já que você gosta de falar a palavra condena, a Bíblia condena o seu marido por ter saído do trabalho dele. Você está aceitando esse dinheiro, a Bíblia condena você. Você está condenada. Entende? Ou vai distorcer a palavra de Deus, igual você tem feito. Eu sou missionária também. Só que diferente de você, eu não fico condenando as pessoas que recebem auxílio do governo. E já expliquei aqui. E se não expliquei nessa parte desse vídeo, vou explicar.
O Bolsa Família, ele gira a economia. Ó, o Bolsa Família é considerado... Não apareceu para vocês, espera aí. O Bolsa Família é considerado um dos programas sociais mais importantes para a economia brasileira. E não é só no Brasil que tem essa questão de dar assistência a pessoas mais pobres. Outros países também têm, países europeus principalmente, tá bom? Para atuar diretamente com base na pirâmide socioeconômica, gerando efeitos multiplicadores que aquecem o consumo local e estimulam a produção nacional. O dinheiro não fica parado, o dinheiro que fica circulando volta, e volta, movimenta. E a gente tem o aquecimento da economia. E ao mesmo tempo tem pessoas que não estão passando fome, não estão passando necessidade e não estão tendo que levar assim na cara para você ter que abaixar a cabeça e falar assim, cala a boca. Você não tem que exigir melhora no trabalho, não. Você não tem que exigir uma melhor remuneração, não. Porque se você continuar assim, eu vou te mandar embora, eu vou fazer ficar insuportável aqui para você sair e outras pessoas entrarem e eu contrato 2 pessoas recebendo a metade. É muita, sabe, crueldade você usar esse tema. E não é só você que faz isso, não. Não é a Ruth Benigro. O bom é que você só deu uma prova da hipocrisia e eu estou usando para exemplificar. Mas não é só você. Tem muitos como você. Muitos. Muitos. Se fosse investigar toda pessoa que é contra o Bolsa Família, e o que mais me dá vergonha são pessoas da igreja tendo esse tipo de atitude e colocando na conta de Deus, de Jesus. Sabe? A última coisa que Jesus queria é ter pessoas passando fome. A prioridade dele era primeiro curar, alimentar a barriguinha das pessoas. Não independesse, ele não escolhia quem tinha aceitado ele, ou quem estava caminho. Ele não estava nem aí. Ele não barganhava, ó, só vou te dar alimento, só vou te curar se você estiver na minha igreja. Ele não fazia isso, não. Ele dava de graça. Ele falou para os seus discípulos, eu estou dando de graça para vocês falarem, eu estou dando a competência, eu estou dando o dom, estou dando o talento de graça. Então, se eu dei de graça, vocês vão distribuir de graça. Ah, mas aí como é que eu faço? Trabalha com outra coisa. Só que se a gente for fazer, a gente vai pegar no pé de muita gente, Todos esses pregadores, todos esses cantores do mundo gospel, que recebeu as coisas de graça, estão tudo condenados. Porque não era para ele estar fazendo isso, era para ele estar trabalhando num outro trabalho, e a voz e a pregação, eles deveriam saber o que eles deveriam receber de salário? Quando eles fossem fazer missões, ficar na casa né, ter um abrigo e um alimento. Acabou. Pela Bíblia, né, já que queremos usar a palavra condenado, já que você gosta dessa palavra condenado, e não é só você, todos esses cantores gospels e todos esses pregadores estão condenados. Porque estão recebendo ouro, prata, bronze, alforje, sei lá, estão recebendo tudo por algo que eles receberam de graça. E era para eles darem de graça. Estou repetindo mesmo. Aí vem você, que a minha cabeça para uma pobre coitada, que é o que passa pela minha cabeça, porque é isso. E uma pobre coitada pegando no pé de pobres coitados. Sabe? Até quando? E eu dou graças a Deus por existir pessoas como Israel Nascimento, e ele não é só ele. Só que ele chegou aqui primeiro e, por enquanto, eu vou esgotar. E conforme for aparecendo outras pessoas, eu vou tendo um contato. Mas, assim, o trabalho dele é imprescindível para a gente poder pregar de forma transparente a palavra de Deus. Eu não vou nem falar a palavra correta. Vou falar transparente. Porque
Você descreveu o capitalismo de uma forma que você trocou. Sabe, você trocou o conceito de capitalismo e socialismo. Você é uma pessoa inteligente. Então você fez isso de propósito. Você estava com os papéis na mão. Então você fez isso de propósito. Então, se você fez isso de propósito, você está querendo manipular as pessoas. E não é só a Ruth Benigno que quer fazer isso. São muitas outras Ruths benignas. E eu não quero ser mais uma que vai pegar no seu pé. Não. Tanto que eu não estou falando dessa briga que você teve com essa mulher. Não me importa. O que me importa é você distorcer a palavra de Jesus e perseguir pessoas pobres, necessitadas. Se tem pessoas ricas que estão recebendo, é igual assim. A gente parte do princípio que as pessoas não vão usar algo que a gente está trazendo para trazer equidade, não vão cometer crime. E quando a gente faz assim, autodeclaração, negro, a gente não imaginou que haveriam pessoas brancas se autodeclarando negras. Quando foi conveniente. Aí você vê, a gente não é novidade isso. Se a gente for ver quem mata, rouba e destrói, o fenótipo que mata, rouba e destrói, quem é esse fenótipo? Aí quando você diz assim, que tem uma passagem, uma palavra ali que o pobre, como é que é? Rouba do pobre, eu não sei. Tem alguma coisa ali que você falou, sendo que a igreja e várias outras instituições, mas principalmente a igreja, recebe mais ofertas e recebe mais... Cadê? Deixa eu ver se coloquei aqui. Oxi, eu fechei? Ó, cadê meu óculos? Aqui, ó. As estatísticas sobre doações em igrejas no Brasil indicam um cenário complexo. Em termos proporcionais, percentual de renda, as pessoas mais pobres costumam doar mais, enquanto em termos absolutos de valor total, os ricos podem contribuir com montantes maiores, mas não necessariamente com maior frequência ou volume total acumulado. Então você, Ruth Benigno, e tantas outras pessoas que são contra o Bolsa Família, que estão dentro da igreja, se beneficiam dos pobres, que têm um coração doador, que doam para a igreja, que dão ofertas. Igual você... lembrei, você falou sobre a questão do estado regular e falou sobre oferta ser alguma coisa de coração. Remédio. Remédio, morfina. Morfina. Cadê a morfina? Vou terminar esse raciocínio aqui, vou tomar morfina e... Já estou no final do vídeo mesmo. Aí você diz que... o Estado está regulando. Tipo assim, o Estado regula no capitalismo, no socialismo não, tá? E nem no comunismo. Só que não regula oferta e dízimo, não. O Estado acaba regulando pra gente... porque tem essa divisão de classe, de burgueses e proletariado. E como tem uma grande distância financeira entre os dois, há muito mais conflito, muita mais disparidade de questões que causam depois essa questão de ter insegurança alimentar, acaba trazendo mais violência. Só que o cometimento da violência não é tipo só a pessoa pobre que faz. Se a gente for por proporção, por que acaba trazendo mais, como é que fala? Eu não gosto, eu queria falar palavras formais, mas acaba arregaçando. Acaba fazendo um estrago assim horroroso. É o cometido por pessoas com aquisição financeira maior. Aí os pobres que sustentam a igreja, os pobres que estão no teu grupo de WhatsApp, te dando dinheiro, comprando suas apostilas que você está pedindo aí, são os pobres que depois precisam do Bolsa Família. E talvez tem pessoas que estão te doando, recebem o Bolsa Família, e pode te doar um pouquinho, porque recebe o Bolsa Família.
E quem disse que pessoas que, né, a questão de... Tem muitas pessoas que recebem uma ameaça espiritual para dar oferta e para dar dízimo, sabe? No contexto bíblico, tem um contexto lá da questão da oferta. E a pessoa realmente falava, dizia, dava de coração. E tem um porque deu uma zica lá com um casal lá, mas aí é outros 500. Só que hoje, os líderes, e você, mas os líderes ameaçam pessoas para darem oferta e dízimo. Porque se você não der o dízimo, você vai para o inferno. Entende? A preocupação das pessoas, dos líderes, é com dinheiro, não é com curar, não é com alimentar as pessoas. Os cristãos eram os que tinham que estar na linha de frente, apoiando todo o programa de assistência do governo. Bolsa Família, auxílio emergencial, pé de meia, bolsa fogão, botijão de gás, seja o que for. E isso faz bem para a economia do Brasil, isso faz bem para a pessoa, isso vai tirar as pessoas de quadro de vulnerabilidade. É um dinheiro que não fica parado. E eu nem vou pegar, dando um exemplo, é um dinheiro que não vai sobrar e dar, não sei, para corrupção. Não vou nem falar de corrupção agora, não. Que não tem a ver com isso. Tem gente que... lembrei. Eu estava falando da questão, aí a pessoa branca se autodeclara negra. Aí sabe o que você tem que fazer? Tem que fazer uma bancada para ver se a autodeclaração da pessoa, a pessoa realmente é lida como pessoa negra. Então, se tem alguém que está cometendo um crime quando recebe o Bolsa Família, e essa pessoa não tem o direito de receber o Bolsa Família, mas veja bem, eu já recebi Bolsa Família. E por causa de um aumento de R$20 na minha remuneração, eu pedi Bolsa Família. Sabe? Eu passei muita necessidade, muito perrengue. E não é que eu não estou passando necessidade agora. Só que a minha realidade agora, as minhas necessidades acabam sendo outras. Por causa dessa doença, a proporção, enfim, ficou diferente. Mas eu não estou passando fome. Quando minha barriguinha ronca, eu tenho uma comidinha ali para comer. Mas eu sei que nesse momento tem pessoas que estão passando fome e tem pessoas que não estão passando fome porque estão recebendo Bolsa Família. E se tem pessoas que não têm, que não se enquadram para receber, não é cortar de todo mundo. É fazer uma investigação, uma análise, uma bancada, seja o que for, para cortar quem não tem direito. Porque não precisa receber. Mas veja bem, todos são pobres. Só que tem uma pessoa que necessita mais. E eu não vou nem trazer à luz milionários, ricos, políticos que estão recebendo e estão colocando no bolso vários dinheiro com leis que ele mesmo passa. Nem vou falar isso. Sabe? Mas assim, a consciência é sua, a consciência dessas pessoas que falam a rodo, pela boca, esbravejam, e chega no seu e fala: e Deus, eu não sei o quê, você tem que parar de cortar de ver sua família. E grita e faz escândalo. E no fim eu digo uma coisa: a Bíblia, o Jesus que eu sigo, o Jesus que eu amo, que eu admiro, e o Jesus que está me deixando firme até hoje, em pé, e eu não perco a minha fé, é um Jesus que cuida das pessoas oprimidas, é um Jesus que cuida das pessoas doentes. Independente se a pessoa está na igreja dele, ele vai curar. Jesus, imagina se um médico só curasse, ou só operasse, ou só atendesse quem tivesse a mesma fé que ele. E eu não estou falando que não existe médico racista, não, porque a gente sabe que a gente ainda tem um acesso a certas profissões que só pessoas de fenótipo branco acessam. Ainda tem muitas pessoas que são tratadas de forma horrível, né,
no nosso sistema público de saúde, ou de segurança e tudo mais. Mas a questão não é essa. Imagina se o médico fizesse isso? Por que Jesus é o médico dos médicos? Porque ele cura, independente se você crê nele ou não. Ele é uma pessoa repleta de amor. Ele vai te alimentar, independente de você crer nele ou não. Sabe? Porque se a gente for achar que só vai ficar doente quem não crê nele, só vai ficar doente quem não está salvo, por que a gente está aqui? Se no mundo tereis aflições, aí Jesus diz que ter de bom ânimo, eu venci o mundo. Mas ele não disse que eu vou vencer. Ele, no meu momento, disse que eu não ia passar necessidade, que eu não ia passar por provação, que eu não ia passar por doença. Nenhum momento. E em nenhum momento ele proibiu também de eu receber ajuda de pessoas. E eu jamais, sabe, eu tô falando de você, mas tem muitos que se enquadram. Você é uma pessoa que sempre está sendo amparada pelas pessoas e quer chegar e vir no púlpito e na internet condenar as pessoas que estão recebendo o Bolsa Família. E eu vou repetir, essa pessoa não tem acesso a um grupo de WhatsApp, não tem acesso a várias igrejas para ficar vendendo suas apostilas. E ainda vir com uma justifica por trás, porque a pessoa às vezes acaba acompanhando a apostila, não pelo conteúdo da apostila, mas porque admira você. Então, de certa forma, você está usando sim o seu ministério, o ministério que você recebeu, o dom que você recebeu de graça, para lucrar, porque você está vendendo e com isso você está sustentando a sua vida. E quando aquela menina falou luxando, é nisso que eu entendo que ela quis dizer luxar. E se você não tivesse falado contra o Bolsa Família, eu nunca teria visto, nunca falaria do seu vídeo, sabe? Porque pra mim, tudo que tem que ser falado ali já foi falado e eu não vou querer bater em pessoa que já tá apanhando. Mas quando você tratou disso, foi muito conveniente, que é um tema é um ano de eleições. E as pessoas precisam observar muito bem em quem elas vão votar. Porque isso vai ser o que vai afastar elas de uma segurança alimentar. Ou aproximar ela de uma qualidade de vida. Né, Ruth Benigno? Sabe o que eu vou fazer pra você? Empresta dinheiro aí! O dia da exaltação chegou. Finalmente, depois de recusar a humilhação, eu tomo posse na minha cura. Mantenho firme no céu os meus olhos erguidos. Não deixo a gravidade me sucumbir. Eu tomo posse na minha cura. Como o H me renovo, essa dor me fortalece e sigo em frente e não desisto. Eu tomo posse na minha cura. Eu tomo posse